Muito bem. Bom, então este vídeo é um vídeo voltado para os professores de violino, educadores, de outras modalidades também, de outros instrumentos, enfim. É um vídeo feito baseado em muitas experiências que eu tive dentro de sala de aula, tanto no ensino coletivo, tanto no ensino também individual, né? Há mais de 15, 16 anos aí que eu atuo nessa área, né, que eu trabalho, sou professor Suzuki, dou aula também no Projeto Guri, né, por muito tempo, mais de 15 anos no Projeto Guri, dei aulas em outras instituições também, e um pouquinho que eu vou passar aqui para vocês, pessoal, eu espero de coração que venha ajudar vocês, né, venha somar. Pode ser que muita coisa que eu venha falar, às vezes, possa não fazer sentido para você, por conta de outra realidade, né? Nós temos que pensar nessa questão também. Mas, assim, e também tudo aquilo que eu disser não quer dizer que é o correto, que é o certo. Não, é um fruto do trabalho, da experiência dentro de sala de aula, no ensino coletivo, no ensino individual e também de cursos, né? Cursos que eu pude fazer durante todo esse tempo, dando aula. Eu fiquei sempre tentando me atualizar, né, nesse cenário da educação musical. Então eu espero que esse vídeo venha ajudar a todos. Okay? A primeira coisa quando nós falamos em ensino de instrumento, ensino de violino, no caso, nós temos que ter em mente uma coisa. Primeiramente, para quem ensinar, né? É muito importante pensar nisso, para quem ensinar, porque nós recebemos dentro de sala de aula diversos alunos de diversas faixas etárias, né? Temos alunos crianças, alunos que são mais adolescentes, alunos que são mais adultos, até alunos idosos, né? Então é importante a gente ter essa questão muito bem em mente. Qual é o seu público-alvo? Ah, você é só um professor de crianças? Ótimo, bacana. Ah, não, eu sou professor eu pego alunos de 10, 11 anos para frente, para cima. Ah, pega mais a área de adolescente. Ou alunos adultos, enfim. Ou você pega todos os alunos, né? Então é muito importante ter isso em mente, isso bem claro. Por quê? Porque as formas de abordagem, elas precisam ser diferentes, né? Elas são diferentes. Então, a forma que você vai tratar um assunto com uma criança é diferente do que com o adolescente, com o adulto, enfim, é diferente, né? A criança, por exemplo, ela está muito sensível ali à questão ao ambiente. Então, quando você transforma um ambiente num ambiente agradável para a criança se sente em casa, né? Ou se sente num outro lugar que é legal para ela se sente bem, né? Então, às vezes vocês devem ter sempre, eu acredito que vocês devem observar isso também, né? Às vezes uma sala de aula de música que trabalha com crianças, tudo muito colorido, né? Temos cores ali, temos jogos, brincadeiras, porque nós ensinamos música dessa forma. Não adianta que para uma criança a gente chegar com o Pozzoli, o Bona, nós vamos estudar esse método aqui, o Rancite, de cara, assim, porque, né, não é aquela linguagem da criança. Nós temos que falar a linguagem da criança, nós temos que usar a ludicidade, né, nas aulas, porque isso vai ser um ganho incrível, um ganho muito grande, porque você já ganha a criança para você, né? A confiança da criança. Isso é a coisa mais importante, né? Ganhar a confiança da criança, né?
Em relação à questão das crianças, vamos lá, falar das crianças. A criança, pessoal, também o professor também tem que ter em mente uma coisa. Não consegue ter a atenção da criança, se sua aula é de 1 hora, você não vai conseguir ter a atenção exatamente 1 hora dessa criança, a atenção dessa criança por 1 hora, não vai conseguir, né? Então você vai ter que fazer em partes, né? Por isso, uma coisa importante. Por que os professores do método Suzuki, que aplicam o método Suzuki na íntegra, a forma como ele deve ser aplicado, por que os pais participam? Então, aí temos uma questão muito importante. O pai participa, a mãe participa, o responsável da criança que está ali em casa com ela sempre, ela participa por quê? Porque ela vai ser aquela pessoa, ela vai ser o professor da criança dentro de casa, né? Então a gente vai ensinar também o pai, a mãe, quem estiver ali responsável e está ali junto com a criança o tempo todo, a como ensinar, né? Nós vamos aprender a como segurar o arco. Então você vai acabar de uma certa forma ensinando a mãe a segurar o arco também, e a mãe vai saber cobrar, né? Então dentro do universo da aula de 1 hora, eu posso até falar justamente o universo porque acontece muita coisa, né? Muita coisa legal e a gente aprende muito dando aula, que, como eu falei, a criança não consegue ter atenção durante toda 1 hora. Então você vai voltar, hora e hora, você vai voltar a atenção para a mãe ou para o pai, aquele responsável que está ali, sendo esse professor dentro de casa. Então você vai voltar para, fulano, é o seguinte, a sua filha está fazendo muito bem, seu filho está fazendo muito bem, está segurando o instrumento na posição correta. Então agora só observar aqui a posição da mão, nós vamos colocar assim, observa como que ela está fazendo. Se ela estiver fazendo assim, você com bastante certeza, né? Também leveza, né? Não vai pegar a mão da criança e puxar com tudo. Então o pai ele vai entendendo como que é, né? O pai está aprendendo ali como a lidar com a criança na questão de ensinar algo para ela. Então por isso que no método Suzuki esse triângulo, né? Pai, professor e aluno tem que estar assim muito bem claro, né? Então se você não, por um acaso, você não trabalha dessa forma, ou você trabalha no ensino coletivo, onde os pais não têm acesso, não, tudo bem, eu também trabalho assim em outras instituições e, infelizmente, às vezes a gente não consegue ter esse contato do pai, né? Aí é difícil de dizer, né? O que nós temos que fazer, né? Eu acho que uma coisa importante, claro, não vai ser igual, principalmente em projetos sociais, né? Mas se você conseguir manter um vínculo, mesmo que seja muito pequeno, com os pais dos alunos, já é de uma grande importância. Já vai ser algo positivo para vocês dentro de sala de aula, ok? Mas se você dá aula individual, faz essa experiência de ter com a criança ali, o pai, a mãe ali vendo, aprendendo, vai ser um grande auxiliador seu no estudo do violino. O progresso ele é muito maior. Ok? Em relação à criança também, uma coisa muito importante que às vezes acontece é tamanho de instrumento, né? Qual é o tamanho ideal? É muito importante ter essa pergunta, o professor faz essa pergunta, porque infelizmente tem professores que não fazem essa pergunta, né, para si e não faz a medição. Simplesmente acha que violino 4/4 é para adulto, violino 3/4 é para criança. Daí a criança ela tem 6 anos de idade, 7 anos de idade, e a pessoa já está colocando um violino 3/4 na mão dela, né? E não, nós temos outros violinos menores, né? Ali que vai ajudar que vai servir para a criança, né? A criança vai crescendo e o corpo da criança vai crescendo, então o braço vai crescendo, vai precisando de um instrumento maior, né?
Então é importante verificar isso aí. Tem uns métodos de medição também muito importantes, né, na qual o professor mede certinho e com mais precisão consegue indicar, ó, para sua filha neste momento o violino ideal para ela é o violino 1/4 ou o violino 1/8. Ah, daí vira e mexe, a cada 6 meses, a criança cresce muito rápido. A cada 6 meses, 7 meses, vai lá, mede o braço da criança novamente. Ó, mamãe, papai, é o seguinte, o braço da criança cresceu um pouquinho maior, mais, né? Então, ficou bem bacana, vamos colocar um instrumento maior agora, um pouquinho maior, vamos para o violino meio, enfim. É igual, uma vez um professor amigo meu, ele fez a associação com o sapato. E é muito verdade isso, né? Não adianta a criança calça o número 33, você colocar ali um calçado 37 para ela, 38. Ela não vai conseguir andar, não vai conseguir correr, né? Às vezes consegue, mas vai correr com muita dificuldade. Então é importante, pessoal, ter o instrumento. Um outro assunto ainda relacionado à criança, não só a criança, é geral, mas a criança, quando a criança está iniciando ali seus estudos, é muito importante a questão do reforço positivo, a questão da motivação, a questão do elogio. A criança fez bem aquilo que você pediu para que ela fizesse, elogia a criança, elogia olhando nos olhos dela, dá um parabéns de verdade, de coração. A criança vai sentir aquilo e a criança vai usar aquilo como um incentivo maior ainda para ela aprender coisas a mais, acima do seu nível, né? Dentro do seu nível e acima. Isso é importantíssimo, pessoal, importante. O reforço positivo, ele realmente é um empurrão, né? Um empurrão mesmo. E esse elogio não deve ficar só do professor para o aluno. Tem que ensinar os pais a elogiarem também, né? Às vezes os pais não conseguem fazer isso, né? Não conseguem por conta do dia a dia, por conta também do costume, né? Acostuma estar com a criança dentro de casa. Às vezes elogia de outras coisas e como aquilo virou um hábito, às vezes, da criança estudar, acaba não elogiando, né? E faça aquele elogio, pessoal, sincero mesmo, né? Às vezes você pode observar que a criança está tocando e, tipo, tem 3 coisinhas que ela não está fazendo bem enquanto ela toca. Às vezes na postura e tudo mais. Mas primeiro ache um ponto positivo, né? Elogie ela por isso, né? Ela vai se sentir bem, ela vai se abrir para você poder chegar e arrumar uma coisa dela ali, né? Dentro de aula, tá bom? Então é importante o elogio. Se a gente chega e fala, ó, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá bom, a palavra não, ela trava, pessoal, ela trava. Então, vai para a sua sala de aula pensando nisso. Achem pontos positivos no aluno, elogie eles de coração. Você tem certeza que os alunos vão ficarão mais abertos mesmo para receber os próximos ensinamentos, os próximos conceitos. Bom, muito bem. Ainda falando no público-alvo, nós temos a questão dos adolescentes, né? Os adolescentes, geralmente, a pré-adolescência também ali, entrando ali nos 11, 12 anos, o aluno já não quer mais que o pai, a mãe participe das aulas, né? Por quê? Porque o aluno já adquire uma certa autonomia, né? Ele já é mais autônomo, ele sabe fazer as coisas, sabe estudar, né, dentro de casa, ele sabe manter a disciplina dentro de sala de aula durante todo o tempo da aula. Então não necessita muito da supervisão do pai e da mãe dentro da sala de aula, mas continua dentro de casa, né? Continua. Como que? Observando a postura, o pai já aprendeu lá atrás como são as coisas da postura, né? O passo a passo, enfim, vai observar. Às vezes vai observar que às vezes o adolescente começa a tocar assim, né? Daí, opa, deixa eu conversar com o professor. Professor, eu tô vendo que ele está fazendo muito isso dentro de casa, né? E eu corrigi ele, muito bem, isso aí, né? Importante continuar, né?
E a questão também do incentivo, da motivação, ela tem que continuar dentro de casa, né? E uma coisa que eu não falei anteriormente, que eu acho que ele é assim, excepcional mesmo, é a questão de construir um ambiente musical. Transformar o ambiente da criança num ambiente musical, né? Então, se for o ambiente da casa, que seja da casa toda, mas coloque a criança, coloque o adolescente a ouvir música, né? Ajude a boa música, assistir gravações, né? A criança, ensinar a criança a ter o hábito, né? A rotina, uma coisa muito importante, pessoal, a rotina, né? Então, dentro de sala de aula, o professor está ensinando isso aí, né? Mas o pai também precisa, o pai, a mãe ali, precisa estar ali, né? Ensinando a criança a ter aquela rotina para estudo, né? E tenho certeza, isso aí, ele é um auxiliador importantíssimo, é muito bom. E transformar esse ambiente musical, ele é um auxiliador muito grande, porque como a gente fala, né, a música é um idioma, né, o idioma universal. Então, para a gente aprender de fato, ser fluente naquele idioma, determinado idioma, nós temos que transformar o nosso ambiente também, né? Eu quero aprender inglês, então eu preciso transformar meu ambiente em inglês. Eu preciso começar a pensar em inglês. As pessoas que estão do meu lado, se elas puderem falar inglês, melhor, porque eu vou aprender mais, vou me comunicar, né? Então, por isso que uma pessoa, às vezes, ela muda para outro país, ela aprende com mais facilidade aquele idioma, porque ela está em outro ambiente, né? Então, o ambiente musical precisa ser trabalhado também, né? E juntamente com esses incentivos, essas motivações, tudo isso, assim, vão dar grandes empurrões aí no desenvolvimento do aluno. Em relação aos adultos, né? Em relação aos adultos, é claro, a forma de abordagem vai ser diferente. Você não vai utilizar tanto da ludicidade para trabalhar com um aluno adulto, né? Não tem muito isso. Enquanto as crianças, é mais fácil você, para criança e adolescente, você mostrar, isso aqui é importante, pessoal, esqueci de falar também, para a criança e para o adolescente, toque, para o adulto também, claro, mas principalmente para a criança, não fique falando. Às vezes a gente chega em aula e o professor fala, nossa, mano, pega um saco de palavras e vai jogando para o aluno. E ele não toca o instrumento, né? Ele tem que tocar para a criança ver, ele tem que estar mostrando. A criança é muito visual, ela está prestando atenção, ela está ouvindo, está vendo, prestando atenção. Toque é muito mais fácil, né? O adolescente também. O adulto, importante você tocar muito. Toque, por favor, os adultos agradecem, os alunos adultos vão agradecer. Mas também você pode explicar mais, falando assim como eu estou falando com vocês. Olha, isso que você está fazendo, é importante você estar assistindo, né, nesse tipo de exercício, né? Sei lá, vamos pegar aqui o arco. Aqui, ó. É importante você deixar o dedinho assim, desta forma, né? Esse posicionamento relaxado, justamente para a atenção não ir para o arco, né? Então você está explicando ali em palavras, o adulto ele já sabe interpretar. Então, além de você mostrar, você fala também. O adulto ele vai receber de uma certa forma, né? Agora, se na aula de criança você só falar e não tocar, não mostrar, não vai ter muito resultado. Não terá muito resultado, ok? Então é isso. Em relação a para quem você está dando aula, é algo muito importante. E para finalizar esse assunto, não sei para vocês, na escola Levari, né, e no primeiro dia de aula coletivo, quando eu dou aula coletiva, eu uso essa aula, eu acho que a aula mais importante é a primeira aula. Primeiro que geralmente o aluno não esquece do seu professor de música. Às vezes pode até esquecer do professor de matemática, professor de português, geografia, que teve há anos atrás, porque são muitos, né? Agora o professor de música, dificilmente eles vão esquecer
quem deu aula de música para eles. E a primeira aula, o aluno não esquece, né? Até hoje eu tenho gravado na minha cabeça a primeira aula minha. Então, é importante nessa aula, aqui na escola a gente chama de aula experimental, né? É uma aula que a gente não cobra nada, uma aula gratuita. É a entrevista que nós fazemos com a criança, ou com o pai da criança ali junto, ou com o adolescente, ou com o adulto, enfim. Para que você conheça um pouco mais da pessoa, para que a pessoa perceba que você é o professor dela, mas você é um humano igual, né, a ele, a ela, e que você está ali disposto a aprender junto, né? Não colocar no nível superior, não tem necessidade disso, né? Você coloca lá no nível do aluno e vamos crescer junto. Vamos crescer junto. Ah, é outro aluno? Vamos crescer junto. Isso aqui. Então, essa aula experimental é muito importante porque você faz uma pesquisa. Do que esse aluno gosta? O que ele gosta de ouvir? Quais são as influências que esse aluno teve? As influências musicais que esse aluno teve? O que fez esse aluno a ir para a sua aula? A parar o que ele está fazendo e querer aprender a tocar um violino, uma viola, né? Então, é muito importante esse contato, até para que você comece a traçar, junto com o aluno, o objetivo dele, né? Nós vamos falar sobre o objetivo agora nesse próximo tópico. O que ensinar? Bom, quando nós chegamos nessa parte de o que ensinar, nós falaremos sobre conteúdos, né? Porém, linkado a esse conteúdos, nós temos que pensar no objetivo, né? Qual é o objetivo que você quer chegar com aquele seu aluno? Converse com o seu aluno sobre isso, né? Cada aluno, ele chegou até você de uma forma diferente, né? Cada um de uma forma, né? E cada um tem o seu gênero musical preferido e tudo mais, né? Não só música clássica, né? Nós temos que pensar nisso, né? Porque às vezes a gente remete muito o violino somente à música erudita e acho que o aluno gosta, chegou lá 10 anos, 11 anos de idade, já gosta de Bach, já gosta de Beethoven, e não é assim. Nós temos que ensinar, né, os alunos a ouvir também, a ouvir a música erudita, né? Então, quando você tem muito claro o objetivo, onde você quer chegar com o seu aluno, você vai começar a traçar metas menores, né? O meu objetivo é esse. Eu quero que eu com o meu aluno nós vamos chegar no concerto de Sibelius. Tá. Esse é o objetivo maior. O aluno quer aprender a tocar o concerto de Sibelius. Então, para eu conseguir chegar nesse objetivo, qual é o objetivo anterior? Eu consegui dominar mudanças de posições, cordas duplas, musicalidade, fraseado numa corda só, né? Acontece muito essas coisas no concerto de Sibelius, enfim, e muitas outras coisas, né? Muitas. Então, vai diminuindo, vai cada vez mais filtrando esses objetivos, né? Até chegar onde o seu aluno está, né? Às vezes o seu aluno já é iniciante, não, às vezes ele é já um aluno intermediário. Então, trace junto com ele, né? É importante que o aluno visualize esse passo a passo, né, que você vai fazer junto com ele, porque é um incentivo também, né? Quando a gente vai entrar numa faculdade de música, ou qualquer faculdade, a gente quer saber a grade curricular, né? A gente quer saber a matéria que vai ser passada. O aluno também, quando você entra, o aluno entra na escola de música, ele quer saber o que ele vai aprender, né? E tudo mais. E é importante, dentro do repertório, todo o trabalho, dentro da metodologia que você vai aplicar, os métodos, enfim,
você também colocar músicas que o aluno gosta também. Ensine ele a tocar músicas que ele gosta. É lógico, se o aluno está no nível avançado, intermediário já, avançado, ele já está conseguindo tocar por si só. Você vai acabar nem sabendo que ele toca determinada música. Mas os alunos iniciantes, eles são muito ansiosos, né, em querer aprender uma música que ele ouviu, uma música que está na mídia e tudo mais. Eu não vejo por que não colocar essa música também no repertório, né? Dentro, claro, dentro do conteúdo que você está passando, né? É importante. E é importante você deixar bem claro isso ao aluno também, o momento certo de colocar aquela música que ele gosta no repertório, né? É super importante. Então, quando a gente fala então no que ensinar, qual o conteúdo, nós temos que ter, primeira coisa, o objetivo, onde nós queremos chegar. E se a gente traça um objetivo muito alto e você não traça esses subobjetivos, vamos dizer assim, né, esses objetivos menores, fica muito distante. Então é muito bom quando você coloca um objetivo alcançável daquele aluno. Vou dar um exemplo bem simples. O aluno é iniciante. Você ensinou a postura para ele, tudo, do violino, ele sabe já como segura o instrumento, já está passando o arco na corda. Olha, o objetivo nosso é tocar em cordas diferentes, fazer mudanças de corda, trabalhando a angulação aqui do braço direito, né? E o objetivo é a gente fazer isso de uma forma bem relaxada e bem certa, uma forma correta, mudança de corda relaxada, com o braço relaxado, com o peso certo, enfim, esse é o objetivo. Às vezes pode ser um objetivo de uma aula só, né? E beleza, o aluno começou a estudar ali com você, isso aí conseguiu no final da aula fazer mudança de corda. Uau, objetivo realizado com sucesso. Vamos para o próximo. O próximo objetivo é isso. É importante o aluno saber, então, desses objetivos e sempre estar alcançando, né? E o professor, ele tem que estar ali junto com o aluno, gente. Tem que estar ali junto com o aluno. Eu já tive professor, assim, né? Conheço também outros alunos, outras pessoas que quando estudavam, o professor chegava, e aí, estudou? Ah, professor, não consegui praticar essa semana, estudar. Ah, então não precisa nem tirar o violino, sabe? Não faça isso, não faça isso, você decepciona seu aluno. Às vezes o aluno andou quilômetros para chegar na sua aula, ele teve muitos problemas em casa, não conseguiu praticar, mas ele está ali para praticar, ele correu atrás, né? Então toque junto com ele, pratique junto com ele, você está ensinando ele a como estudar. E é importante, tá? Principalmente nos anos iniciais, tá, gente? Nesses anos iniciais do aluno, é importante ele aprender a como estudar. Então, não tem outra forma a não ser você estudando junto com ele também em aula, né? Claro, muita coisa você vai falar, olha, é o seguinte, eu ensinei essa música ainda, você está ouvindo ela, está assistindo interpretação, já tenta trazer ela de casa pronta, pelas habilidades que você já tem em leitura, ou por imitação, tenta trazer e a gente trabalha ela em sala de aula. Ótimo, fantástico. Agora falar para o aluno, ó, você vai tocar essa música agora, se vira lá, estuda ela, traz pronto para a próxima aula. Sei lá, eu acho muito questionável. Cada um tem a sua forma, né? Mas com os alunos iniciantes, até o aluno já dominar como estudar em casa, eu não faria dessa forma. Eu ajudaria o aluno passo a passo, passo a passo. Aí, a hora que ele adquirir autonomia de estudo, aí ele realmente vai conseguir trazer coisas prontas. Depende das habilidades, né? Às vezes você pede isso para o aluno ainda nem tá, ele nem ainda está com a leitura ainda pronta, né? Tem dificuldades na leitura. Então é importante, tá, pessoal? O objetivo ter o objetivo bem claro e ter objetivos menores alcançáveis pelo aluno, ok? Vamos falar um pouquinho ainda dentro desse assunto de conteúdos, questão de metodologias, né? Algumas coisas mais técnicas, né?
Importante, pessoal, uma coisa. Quando a gente trata do aluno iniciante, a primeira coisa importante a trabalhar com o aluno, no meu ver, é a postura, tá? E muitos onde eu trabalho, onde eu estudei, trabalham dessa forma, né? Cursos falam a mesma língua e de fato não tem o que fazer. O violino, a viola, quando eu falo violino, a viola também, né? O instrumento de corda, ele é um instrumento muito peculiar, né? É colocar apoiado no ombro, na clavícula, né? Colocado no queixo. Utiliza uma postura que a gente não anda assim, né? Na verdade. Mas o relaxamento a gente traz da forma que a gente anda, esse relaxamento da forma que a gente anda, a gente leva para o violino também. Os dedos relaxados, tudo mais. Mas como fazer isso? O aluno ele quer colocar o instrumento na posição, ele vai colocar a primeira vez, ele coloca tudo tenso, né? Dificilmente o aluno já coloca de uma forma bem relaxada. Então isso tem que ser trabalhado e tem que ser trabalhado nas primeiras aulas, Então, quando você está trabalhando essa questão de postura com o aluno, é muito importante você deixar de lado a leitura um pouco, tá? Por quê? Eu nem começo com a leitura. Eu começo com a leitura musical só mais pra frente. Depois que o aluno está tocando aí já umas 8 musiquinhas, 9 músicas, já tem bastante coisa boa, já tem habilidade e ele já consegue tirar um som bonito no instrumento para depois ele aprender a ler, né? Pensando igual no idioma mesmo, né? Nós aprendemos primeiro a ouvir, depois a falar, aí a gente já começa a se comunicar e quando a gente vai para a escola, a gente já está com 5 anos, mais ou menos, vai aprender a ler e escrever, mais ou menos, nessa época, a gente já sabe falar muitas palavras, milhares de palavras. Então, eu não acho viável colocar a partitura de fato. Não, nada contra quem coloque, sabe? Se você coloca a partitura e consegue já fazer com que o aluno leia bem e consiga também ter uma postura bonita, um som bonito, postura relaxada e som bonito, uau, muito bom, muito bom. Mas assim, é muito importante separar, tá? No meu ver, é muito importante separar para que você tenha sucesso em todas essas coisas. Porque cá entre nós, né? Para tocar violino, nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, né? Muitas coisas. Então, às vezes a criança não está preparada. Eu estou falando criança, mas é o aluno no geral agora, tá? Às vezes o aluno não está preparado para fazer 6, 7, 8 coisas ao mesmo tempo, né? E é muita coisa. Então, eu separo. Eu separo também, por exemplo, no início, eu separo o arco do violino. Importantíssimo separar. Porque são 2 instrumentos, né? São 2 instrumentos. Então, eu ensino primeiro a como pegar o arco, né? A como segurar o arco corretamente. E antes de ir para o arco, eu ensino na caneta. Eu tenho uns pedacinhos de arco cortado, né? Quebrado, eu cortei. Ensino, porque é mais leve. Daí o aluno ele já está aprendendo a segurar legal, assim, entendeu onde cada dedo fica, né? O relaxamento dos dedos. Daí eu passo para com o arco, faço exercícios. O aluno tá legal. Daí vamos já colocar o instrumento aqui. Daí eu ensino a como posicionar, tal. Daí paro um pouquinho com o instrumento, pego o arco de novo, ponho mais uns desafios. Eu vou fazendo isso. Até a hora que o aluno, quando ele for de fato a tirar o som do instrumento, isso aqui já está bem encaminhado. Encaminhado, não está pronto ainda. Está encaminhado. E aos poucos você vai ajustando ali, aqui e tal, né? Então, eu faço dessa forma. Eu já não ensino já com arco, principalmente também querer tocar nota longa. O aluno vai desmanchar toda a empunhadura se ele for tocar nota longa desde o início. Então, é um movimento curto primeiro, né? No método Suzuki, por exemplo, nós temos os primeiros sons que é tirado do instrumento, é aquele famoso chocolate quente, né? E em alguns lugares chamam de laranjada doce, né? Aqui no Brasil. E nos Estados Unidos, se eu não me engano, é Mississippi River, né? Eles falam. Chocolate quente, Mississippi River, laranjada doce. Depois vai tendo outras variações. Aí o aluno já está tirando um som bonito, já está tendo habilidades em segurar o arco relaxado,
em segurar o instrumento de forma reta, relaxada também, né? Já está aprendendo depois a apertar os dedos. Daí ele já está dominando os dedos, os sons ali da primeira posição, da corda Ré, da corda Lá, por exemplo, ou da corda Lá, da corda Mi, enfim. Daí depois tá tranquilo, daí eu coloco e inicio a leitura. A leitura vem depois. Daí a leitura vai fazer assim lá, vai fazer uma mágica assim na cabeça do aluno. Porque aquele si que ele toca, agora ele está identificando ali, né? Ele já começa a enxergar. E aconteceu isso com a gente, né? Quando a gente foi aprender a tocar, quando a gente foi aprender a falar, a escrever, a ler e escrever, no caso, a palavra janela, né? A gente já sabia que era janela. A gente olhava isso aqui e já sabia que falava janela, mas não sabia escrever janela, não sabia como que era a palavra escrita janela. E daí a hora que a gente aprendeu, tudo se encaixou, né? Depois a gente aprendeu a fazer frases com a palavra e tudo mais. Então na música é a mesma coisa, né? Daí você trabalha a questão da leitura com o aluno e também a questão de tocar, continue tocando por imitação, né? É importante, o instrumento é muito visual também, né? E o aluno ele acaba pegando muita coisa sua, né? Cuidado também, às vezes pega até vícios, né, que é muito difícil de tirar. Então tomem cuidado com isso. E eu sei qual a dificuldade também dos professores, né? Quando o aluno chega, né, às vezes com vícios, chega para você, alunos que não era seu, né? E chega com muitos vícios, é mais difícil, né? Muito difícil de tirar. Mas depende muito de todas essas questões, né? De como você vai abordar e, enfim, explicar para o aluno e fazer um trabalho técnico em cima daquilo, né? Bastante foco naquilo. Então, é isso. O que ensinar é mais ou menos isso. Posso estar esquecendo algumas coisas que veio na cabeça, que não veio na cabeça agora, mas é basicamente isso. Bom, continuando e finalizando agora o nosso vídeo, nós entramos no tema de como ensinar. Eu já dei alguma prévia, né, quando eu estava falando sobre os objetivos ali, acabei já aproveitando falando um pouco de como, né, ensinar, mas é em cima das habilidades, pessoal, em cima das habilidades. Quando eu trabalho, a primeira coisa que eu estou ensinando é a postura, a passar o arco, né? Então, quando entra na questão de passar o arco, a gente já vai buscar um bom som. Então, vai depender do peso, do ponto de contato, do arco na corda, a velocidade que você está fazendo numa determinada nota, enfim. Então, a sonoridade é o segundo passo, né? Tem uma boa postura para ter uma boa sonoridade, né? Então, às vezes o aluno não está com som bom, mas ele está com um peso legal, o peso está certinho do braço, ele está segurando um arco legal, né? Mas às vezes o violino está baixo, né? Tá com o cotovelo encostado aqui, o violino está baixo e está batendo na outra corda. Então, a primeira coisa, postura, depois sonoridade, né? O terceiro passo que eu utilizo, que muitos professores utilizam nessa sequência também, né? Postura, sonoridade, é afinação, né? E a gente, professor de violino, principalmente de coletivo, eu trabalho muito a questão das fitinhas, né? Mas acho que é uma forma geral, né? Quando eu aprendi violino, eu não aprendi com fitinhas, mas eu comecei aprendendo numa igreja evangélica, tal. Mas assim, muita gente começou já com fitinha. Então eu começo assim, eu acho incrível, né, a eficácia da fitinha, né? E também não tem problema para tirar depois, né? Geralmente eu tiro aí quando o aluno está indo para o livro 2 do método Suzuki, ele já tá dominando bem e ele já não está olhando mais pro dedo, né? Na verdade. E ele até lá, gente, ele tocou muita coisa, ele tocou muita música. São 17 músicas no método Suzuki, por exemplo, e fora isso ele tocou algumas músicas do repertório que ele gosta, ele também tocou muita escala e ele fez muita revisão. Outro ponto importante que é de como ensinar, né? A questão da revisão.
Ele fez muita revisão. Muita revisão. Então ele já tocou muito aquilo e o ouvido dele já tá se educando, né? Já tá assim sendo trabalhado. Então, às vezes, pô, deixa eu tirar a fitinha agora, porque o aluno vai. E assim, é batata, difícil. Não, eu nunca tive até hoje aluno que na hora que eu tirei a fitinha, ele sentiu dificuldade, eu tive que colocar a fitinha novamente. Nunca tive. Então é um trabalho muito legal, eu acredito que muitos amigos meus têm êxito, né, nesse trabalho também, das fitinhas, e ajuda muito. Então, afinação, importantíssimo isso aí, né, a fitinha, enfim. E depois também conhecer os intervalos, né, depois que eu já não tenho a fita, os intervalos, onde é semitom, onde é tom. Então, a afinação é coisa importante, imprescindível, né. E a parte final seria a musicalidade, né. A musicalidade envolve muita coisa, né? A expressividade, o fraseado, como o aluno faz a mudança do staccato para o détaché, né? Como ele faz um martelé, enfim, todas essas coisas estão envolvidas, até mesmo o sincronismo, né? Vai tocar em conjunto, ele consegue tocar síncrono com o grupo, ele consegue tocar com o metrônomo. Então, tudo isso está envolvido na musicalidade, né? E então é super importante manter essa sequência, né? Às vezes o aluno está com um fraseado e não está bonito, daí você está vendo a postura que não está legal. Ou às vezes é a sonoridade, o peso do arco não está suficiente, ele não está colocando não está usando pronação, não, né? Coisa assim, o ponto de contato não tá no lugar correto. Então, essas coisas, elas são muito conectadas. Então, eu começo uma música com um aluno, ele aprendeu a música, beleza. Então, agora vamos lá. Vamos ver como está a postura. Legal. Vamos ver como está a sonoridade dessa música. Vamos ver como está como que está aí a afinação, a musicalidade, né? Dentro da musicalidade, vamos falar um pouco, porque ele já fez várias revisões, agora vamos falar um pouquinho da dinâmica aqui desse ponto, do fraseado, né? Somente no volume 2, a gente já começa a falar mais sobre isso, né? Então, eu utilizo dessa forma, né? Provavelmente alguns professores que estão assistindo utilizam de outra forma. Legal. Pessoal, a coisa mais importante é o processo, né? É o processo. E outro, o aluno e o próprio professor tem que curtir esse processo. Tem que curtir o processo, né? Ele tem que estar ali curtindo aquilo, né? E o professor vê, né? O avanço, né? A evolução que o aluno teve, né? E tem. Isso é muito bacana, isso é muito legal. E então, como ensinar é algo muito... ele depende muito do público que você está trabalhando e o que você vai ensinar. Depois você linka o como ensinar, tá? Então acho que é isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo, né? Faz muito tempo que eu estava querendo fazer esse vídeo para ter um bate-papo, uma conversa a respeito de estratégias, né, que eu utilizo nas minhas turmas. Muita gente já vem pedindo para que eu fizesse esse vídeo, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu quero sugestões, críticas, tá bom? Eu acho que isso é importante para crescimento mesmo, né, pessoal, e também dos nossos alunos, né, de outros amigos também, né. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos tenham assistido até este momento, né. Foram quase 30 minutos aí de vídeo, né, ou mais, mas é isso aí. Então tá bom, pessoal, obrigado a todos, até a próxima.